E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Vale Crítica. O meu nome é Thaís e, primeiramente, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo no meu canal, que vem curtindo, que vem comentando. Eu fico muito feliz, de verdade. Então, antes de começar tudo, quero agradecer você que está me dando essa oportunidade, está vindo aqui, está curtindo, está comentando, está assistindo. Eu quero perguntar, eu quero saber, na verdade, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Ficou gripado? Ficou com a garganta ruim? Foi parar no hospital? Tomou 2 injeções para largar a mão de ser besta? Mais uma inalação? Pois é, gente, eu não andei muito bem de saúde, tanto que eu tô até de gorrinho, tô bem agasalhada, porque eu andei passando bastante frio e fiquei doente automaticamente. Bem que às vezes acho que nem precisa se passar tanto frio, às vezes é o vírus mesmo que tá no ar. Me diz aí. Eu já ia brincar falando, me diz a cidade, o DDD e a cidade de onde você tá falando. Eu moro em São Paulo e aqui em São Paulo tá bem geladinho, mas eu sei que tem outras capitais do Brasil que tá muito mais. Então, assim, primeiramente eu quero esclarecer isso. Eu não abandonei o canal, é que eu não tô bem. Você vê que a pessoa tá dentro de casa de gorro, pra você ter noção como eu tô com frio. Mas eu espero que você esteja bem. Se você gripou, eu espero que você esteja se cuidando, tomando os medicamentos no horário e beba água. Hoje a minha voz está um pouquinho melhor, então se mesmo assim a minha voz ficar ruim... Ah, falando em voz, às vezes eu vou quase engolir aqui o microfone, porque eu percebi que no outro vídeo minha voz ficou um pouquinho ruim. No final do vídeo eu falei, oxe, mas também a pessoa tá quase deitada, né? Então, assim, vira e mexe, às vezes eu vou colocar assim um pouco mais perto pra pegar bem, captar bem a minha voz. Então, assim, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Se você que tá aí der aquela gripadinha, se cuide, tá bom? Eu não sei se você vai poder ficar em casa ou não, a maioria da galera não fica, não. Então, se cuide, se agasalhe, beba bastante água, tá? Lembrando que toda vez que eu olhar pra baixo, pra cima, pra um lado, pro outro, eu estou procurando o meu papel. Sim, eu preciso do meu papel. É assim que o Brasil que eu trabalho, tá bom? Mais uma vez também, sempre eu procuro deixar claro nos vídeos, esse canal eu não sou formada em nada, não sou formada em cinema, em televisão, eu não sei falar difícil e também não consigo, se eu tentar ficar pior. Eu falando fácil já é difícil, imagina tentando... Eu falando fácil já é complicado, imagina tentando colocar palavras difíceis, rebuscadas. Então fica pior ainda. Mais uma vez lembrando, gente, isso aqui é só a minha opinião, tá bom? Eu fui lá, eu assisti e eu vou dar minha opinião. E se você já tá aí, você já viu que esse vídeo eu vou falar de dorama. Já faz um tempo que eu não falo de dorama aqui, porque ultimamente, eu devo confessar, eu não ando muito fã de dorama não, gente. Eu acho que pra mim é fases. E eu não estou na fase de dorama. Olha que na Netflix andou estreando bastante doramas bons, né? Como acho que é a Doutora Chan, a Doutora Cha. Andou estreando também Uma Advogada Extraordinária. Andou estreando bastante doramas, é o que eu tô lembrando agora. Só que, olha, na moral, não ando afim, não ando mesmo. Não ando, não quero, não sei. E assim, gente, eu acho assim, tem alguns doramas que eu acho que deveria ser... Eu não sei porque tem 16 episódios, de verdade. Eu acho que em 10 episódios, nossa, num instantinho aquela história resumiria. É porque às vezes me enche o saco, gente. Os doramas, em média, tem quase que 1h30. Quase que um filme. Se você pegar um desenho dos anos 90 da Disney, é 1h30. Então, assim, 16 episódios de 1h30. Nossa, misericórdia, pai do céu. É cansativo. Então, eu não dava muito afim, não, até que eu esbarrei nesse. Não tava muito legal, tava lá de molho na cama. E não é isso, eu sempre falo aqui da Netflix, mas é claro que, não sei se você sabe, mas tem muitas plataformas, outros doramas, né? Tem na Star, eu vi que na HBO também andou chegando. Você vê que... Vocês já assistiram aquele filme 17 outra vez? Que é até com o Zac Efron, se eu não me engano, aquele que fez o High School. Eu tô tentando puxar a referência dele. Ele fez também outros filmes. Ele fez esse filme 17 outra vez, que é um homem, acho que tá por volta de 40 anos. Aí ele volta a ter 17, biriri bororó. E o casamento dele tá muito ruim. Então fica ali 1h30, mais ou menos, de filme com ele nesse negócio. Ele volta a ter 17, aí tem que se matricular na escola. É bem divertido falando nisso. Se você nunca assistiu, eu não sei em que plataforma tá. Não sei nem se ele tá na Star ou se ele tá lá na HBO. Mas onde é que eu quero chegar? Esse filme, eu vi... Esses dias eu tava na HBO e vi que meio que fizeram um dorama.
Aí eu falei, nossa, recriaram. Igual lá na China fizeram, não sei se você já assistiu, O Casamento do Meu Melhor Amigo. Tem um filme numa versão chinesa desse filme de 1900 e lá vai bolinha. Mas deixa eu só resumir aqui onde eu quero chegar. Esse 17, eles pegaram um filme, o filme, que é de 1h30 mais ou menos, no mínimo, vamos por 1h30, e fizeram a porcaria de um dorama. E eu acho que é 16 episódios. Gente, eu juro que quando eu vi aquilo ali, me broxou na hora. Eu falei, se fosse um filme, a gente até tenta assistir. Mas eles jogaram pra um dorama, um filme de 1h e pouquinho. Eles fizeram um dorama daquilo ali. Ai, gente, desculpa. Não, às vezes eu não tô afim. Mas dessa vez foi diferente, né? Eu esbarrei com esse aqui, que eu vou falar agora. Vamos começar com a ficha técnica desse dorama? Vamos começar com a ficha técnica, que é bom. O dorama que hoje eu vou criticar é o Conexão. Comer, Amar e Matar. Ele é uma produção de 2022, ele teve a estreia no dia 6 de junho de 2022 também. Ele tem 16 episódios com 1h15, no mínimo, 1h15 a 1h30. Mas pelo que eu vi lá é mais ou menos 1h15 cada episódio. O gênero é romance, mistério e drama. O áudio dele tem em coreano, tá legendado e também tá em dublado. Deixa eu deixar uma ressalta aqui, porque teve um dorama que estreou na Star. Cara, já era um dorama que eu já tava meio assim, né? Ai, tá, vai, vamos ver. Chegamos no primeiro episódio, no segundo episódio, no terceiro episódio não tinha mais dublado. Que palhaçada é essa, Brasil? E eu vou falar uma coisa, ó. Custou, viu, pra Star colocar ele dublado, tá? Eu já aproveitei que eu não fui mesmo com a cara da porcaria do dorama. E falei, ufa, que bom, nem vou assistir. Porque uma outra coisa também que me dá, preguiça. Sim, eu ando preguiçosa pra ficar 16 episódios lendo tudo. E durante o que eu for comentando desse dorama, eu vou falar mais sobre isso, mas é só isso que eu quero deixar claro. Ele tá todo dublado na plataforma, tá? Não começou dublado e parou. Não, tá todo dublado. Como eu já falei, ele tá na plataforma Star. E a classificação, essa classificação aqui, gente, eu vi de acordo com o próprio site, tá? A classificação dele, 14 anos. Porque teve um outro site que eu fui fazer a pesquisa e eles falavam que a classificação lá era mais ou menos 15 anos, alguma coisa assim. Então, classificação, 14 anos. Pronto, acho que eu já dei a ficha técnica, né? Já foi, viu? Nem doeu. Eu já pedi pra você deixar like, tá vendo? A pessoa fala tanto que eu esqueci do principal. Deixa uma dedada. Para com isso, você vem aqui, você me assiste, você vê o vídeo, você não deixa nenhuma dedadinha. Vamos lá, deixa de canguice. Já vai deixando uma dedada, se inscreve no canal, comente também. Gente, esse vídeo, faz um tempo que eu não faço um vídeo assim, é com spoiler. Como que é trabalhar comigo com spoiler? Deixa eu te explicar uma coisa. Spoiler, quando eu falo assim, quando eu escrevo lá, sei, igual, acho que o único vídeo aqui que eu dei spoiler que eu fiz foi dos machos alfa, né? Esse vídeo que eu fiz, tanto que lá eu tô dentro de uma caverna, vocês só escutam a minha voz, você não vê minha fuça. Aquele vídeo eu escrevi no título, série Netflix, machos alfa e spoiler. Toda vez que você vê no vídeo meu, aqui, do Vale Crítica, o meu, da Thaís, quando eu falo spoiler, é spoiler mesmo. Tá? Eu já vou te avisando logo. Você não assistiu esse vídeo, ó. Você não assistiu esse dorama, você nunca foi lá, você nunca assistiu, você tá querendo assistir, você não gosta de spoiler, um beijo pra você, deixa o like nisso aí. Um beijo, vai lá, assiste e depois você volta no meu canal. Só pra ver assim por cima, falar, deixa eu ver lá se a Thaís concorda com o que eu vi ou tá mais ou menos de acordo, tá bom? Quando eu falo spoiler, é spoiler mesmo. Eu vou dar spoiler, gente, do que vai acontecer, do que deixou de acontecer. E é minha opinião, porque eu tô aqui pra criticar. E hoje eu vou criticar esse dorama. Então, recado dado, podemos começar? Podemos, vamos começar. Vamos lá, gente, o Conexão Comer, Amar e... Eu ia falar Comer, Amar e Rezar. Sim, eu lembrei do outro vídeo lá da Júlia. Não, esse aqui, o Conexão Comer, Amar e Matar, ele é um dorama que ele fica em volta... uns assuntos bem complicados, gente, uns assuntos polêmicos. Por quê? Porque trata de violência doméstica, mas infelizmente o violência doméstica fica bem raso, tá?
é bem rasinho, não é tratado do modo que eu gostaria que fosse tratado. E a respeito de desaparecimento de crianças. Fica todo o dorama nesse entorno. É um mistério. Há um mistério no ar, né? Há um mistério. A gente precisa descobrir. E com o decorrer dos episódios a gente vai descobrindo. Eu vou falar a respeito dos dois personagens principais que eu acredito que são. Claro que tem uma porrada de gente, mas a história fica mais em torno dos dois, que é o mocinho e a mocinha. No caso, vamos começar com o chefe Gae-hun? Gente, às vezes eu não vou conseguir falar Gae-hun. Sim, sério, Thaís? Sério, porque às vezes você que tá me assistindo, você fala coreano muito melhor que eu. E você fala, tá errado, a pronúncia tá errada, você errou, não é assim não. Então, assim, toda vez que eu falar de chefe ou Gae-hun, eu tô falando desse cara aí que vocês estão vendo aqui, ou aqui, a foto, dependendo de onde tá a minha fuça. A história gira em torno dele. Quem é o Gae-hun? O Gae-hun é um chefe de cozinha, ele tem uma carreira estável, ele é muito bom naquilo que ele executa. E ele, assim, ele tá tendo a vida dele normal. Ele vai lá, trabalha, papapá, tudo bem. Até que um certo dia do nada, o chefe começa com chororô. Ele é como se ele tivesse uma sensação e ele não consegue controlar. Ele chora, ele começa a chorar, ele começa a rir à toa, ele começa a ficar emotivo e todo mundo do trabalho não fica assim olhando pra ele, não sabe como se comportar, porque o chefe nunca foi assim, ele sempre foi trancado, reservado. E aí, e assim, claro que no primeiro episódio ele começa a falar. Todos nós temos um passado e o Gae-hun também tem o passado dele. Agora, no presente, ele é esse Gae-hun, famoso, chefe de cozinha. Mas aí a gente vai falar um pouco agora do passado do Gae-hun. Há 18 anos atrás, o Gae-hun ele é gêmeo. A mãe dele teve um casal de gêmeos e ele tinha uma conexão com a irmã dele. Agora, essa parte eu tenho que prestar atenção, porque eu fico confundindo o nome da menina principal com o nome da irmã dele. A irmã dele é a Nayeon. Era Gae-hun e Nayeon. Eles dois, há 18 anos atrás, aconteceu algo na vida deles. Acontece assim, eu não sei se você conhece gêmeos que tem aquela meio que telepatia de gêmeos. Na minha família tem gêmeos e eu nunca ouvi falar disso, assim, dos meninos comentando, falando, não, a gente tem uma telepatia, quando alguma coisa acontece com ele eu sinto e vice-versa. Nesse caso aqui, a Nayeon e o Gae-hun, eles têm essa conexão. Tudo que ela sente de alegria, de tristeza, ele sente também. É uma coisa que eu posso dizer assim, na minha opinião, que enche o saco dele. Porque às vezes ele chora à toa, ele começa a chorar. E por ele ser menino, ele acha isso péssimo. E você vê assim, que ela era bem grudenta com ele quando pequenos. Ela era muito grudenta, ela sempre queria estar perto. E é isso, né, gente? Menina e menino. Ela não era aquela menina mais ativa. Pelo que eu percebo, a Nayeon, ela era uma menina mais dócil. Eu acho que ela não era aquele tipo de criança, de menina que gosta de jogar futebol, gostava de subir numa árvore. Não. Então, assim, ele enche meio que o saco dele toda essa situação. Onde ele vai, ela sempre tá atrás. Eu não sei se você que tá me assistindo é um irmão mais velho e já passou por isso. Eu passei muitas vezes por isso. Eu sou mais velha que o meu irmão, a gente tem 8 anos, não. 6 anos de diferença entre eu e meu irmão. E sempre foi assim. Onde eu estava, meu irmão também tinha que estar. E era um saco, na verdade, porque 6 anos de diferença, quando chega na adolescência, isso vira muito ruim, porque igual, ele tinha 10, eu tinha 16, era um saco. Como assim que eu tenho que ficar levando ele junto? Sim, amor, você tem que levar teu irmão junto. Então, assim, não muda aqui entre esses dois irmãos. Aonde o Gae-hun tá, a Nayeon também tem que estar. Só que assim, no decorrer do dorama, você vai vendo flashbacks dele, lembrando da irmã, falando da irmã. Por que todo esse mistério, Thaís? Porque ela desaparece. Um certo dia, ele é convidado pelos amigos e você vê assim, como tudo ele sente, se ela tá sendo atacada, igual uma criança tá querendo bater nela, ou ela tá muito triste, tudo ele sente. Então, sempre que a Nayeon precisava de ajuda, o Gae-hun tava lá pra ajudar ela. E nesse dia específico, ele é convidado para jogar bola. Os meninos vêm e falam, ai, vamos lá jogar bola com a gente. E ele vai, e ela quer ir junto, ele pede para ela ficar ali aguardando ele. Só que assim, gente, acho que a distância onde ele tava, dava para ele ver ela e ela ver ele. Só que é incrível, quando essas coisas têm que acontecer, gente, é literalmente no estalar de dedos. Eu acho que assim, é o tempo dele entrar, jogar um pouquinho, quando ele olha,
Cadê a Nairon? Nairon. Cadê a irmã dele? A irmã dele sumiu. Gente, eu tô rindo, mas é um assunto muito sério. A irmã dele sumiu. Então, a partir daí, a vida do chefe muda. Há uma chave na vida dele. Eu colocaria, gente, que quando houve esse incidente, cara, eu daria pra ele uns 7, 8 anos. Acho que no mínimo. Eu não coloco 10 anos pra ele. É porque às vezes também é porque o ator era piquititico, né? Tem criança que você olha e dá um pouco menos de idade e ele fala, não, fez. Ele já tem 11 anos. Você olha e fala, sério? Eu pensei que ele tinha 8, porque ele é muito pequeno. Mas eu daria mais ou menos uns 8 anos. E daí desencarreta um monte de coisa na vida dele. Porque a comunidade toda ali da cidade onde ele morava começa a procurar, começa a chamar e não encontra. Mas por eles ter essa conexão, o Gai-hun e a Nayeon, o pai dele sempre fica perguntando, filho, você tá sentindo a sua irmã? E ele vai falando. E é aquilo, ele entra em desespero, ele começa a chorar. Uma criança procurando por outra, como que vai explicar pros pais? Ah, então, né? Sabe a minha irmã? Eu perdi. Não é um brinquedo, é um ser humano. Você vê que os pais dele chegam a chamar uma xamã, a xamã faz lá um ritual e fala que ali entre eles, você vê que a comunidade toda se reuniu, tá o assassino não, que assassino? Já tá matando a menina? Ali entre eles tá o culpado pelo desaparecimento da menina. Eu acredito, gente, que ela fica desaparecida uma semana. Eu vou colocar isso assim, é que o dorama não deixa claro quantos dias foi esse desaparecimento dela. Não, só se fala que ela sumiu e ponto. Mas eu tiro por mim que foi mais ou menos uma semana. E até que chega um determinado dia que o pai dele pergunta se ele ainda sente a irmã dele e ele começa a chorar. Tanto que logo no primeiro episódio ele fala, eu não senti mais a minha irmã. Então, pra mim, a minha irmã ela tinha sido assassinada, ela foi morta, eu não sentia mais as emoções dela. E isso muda. O que muda na vida dele? Tudo, gente, porque querendo ou não, mesmo a mãe dele não querendo, a mãe dele começa a culpar ele. Há essa culpa. Eles mudam de cidade porque tá muito insuportável ficar ali. A mãe dele não consegue encontrar a menina, não acha a menina, não acha o corpo, não acha nada. É um desespero pros pais. E você vê assim, que antes dele sair, você me pergunta assim, ai, Thaís, mas só que houve alguma prisão? Houve alguma coisa? Houve. Na época, um professor de piano foi acusado de ter participado, ter algum envolvimento no desaparecimento da Nayeon, né? Ainda mais porque uma testemunha viu que ele foi a última pessoa a estar com ela. Uma testemunha fala para a polícia que viu ele junto com a menina. E a gente vê a cena. Na verdade, ela tá meio que a Nayeon no dia estava sentadinha, machucada, e ele para de carro e ele conversa um pouco com ela. Só que, gente, depois ele vai embora. Ele não pega a Nayeon. Ele não faz nada disso. Não existe isso. E você vê assim, como que também a polícia descobre? Porque antes do Gai-hun ir embora daquela cidade, ele recebe uma carta anônima falando, a pessoa falando, eu vi o meu pai. No dia que a Nayeon sumiu, a sua irmã, eu vi o meu pai chegou em casa com as roupas com sangue. E aí esse menino que escreveu a carta, no caso, era o filho do pianista. Então, assim, não fica muito claro. E como não tinha provas o suficiente para manter o pianista preso, ele é solto. Então, assim, sabe quando tudo colabora? O único cara que viu a sua filha, que ficou, tem esse relato da roupa de sangue. Você vê que não conseguiram encontrar essa roupa, não conseguiram nada. Então, assim, automaticamente não tem como deixar ele preso. Só viram ele com a menina, mas cadê o sangue? Cadê o DNA? Cadê mais provas? Não existe. Então ele é solto. Então ali pra família do Gai-hun fica insuportável ficar naquele lugar. Então eles se mudam, eles vão embora. Só que assim, existe pais e pais, gente. Resumidamente, a mãe dele não consegue superar toda essa situação e ela vive ali trancada dentro dela mesma. Ela não se alimenta, ela não faz nada, ela passa o dia chorando. E assim, como eles pequenos, eles tinham esses poderes de sentir as emoções um do outro, você vê que os pais chegam até a levar eles em programa de auditório da época, para eles mostrarem o poder deles. E a mãe deles passa o dia assim, deitada, assistindo esse programa, triste. É assim que ela passa os dias.
E o pai dele não suporta toda essa situação. Você vê que o Gae-hun já tá na adolescência, o pai dele fala que vai voltar para a cidade onde eles viviam para tentar achar alguma pista da Nayeon. Porque é difícil, como é que você vai aceitar do nada assim a situação que a polícia vem e fala, então, a gente não achou nada, não achou corpo, não achou nada e é o que tem para hoje. Obrigado, um beijo, passa amanhã. E ele volta para a cidade. E assim, acho que já faz uns bons anos que o chefe não escuta nenhuma informação do próprio pai, né? Então assim, essa é a parte do chefe. É o que eu pude resumir um pouquinho, tá bom? Vamos falar agora da Dayeon. Dayeon, gente, eu fiz uma confusão danada entre Dayeon e Nayeon. A Dayeon, ela é uma moça, né? Ela tá vivendo ali na cidade no começo e ela é uma mentirosa. É isso, ela é uma mentirosa. Porque ela tá vivendo numa situação assim, a mãe dela vem visitar, você vê que ela tá com conta atrasada. E pelo que eu entendi, a mãe dela chegou a pagar uma faculdade pra ela, mas ela não tá conseguindo trabalhar na área, ela tá vivendo de bico, mas ela mente pra mãe dela falando que ela tá trabalhando num bom lugar, etc e tal. Você vê que eu acho que é uma loucura, você vê que pra ela manter essa fachada, toda vez que a mãe dela vai visitar ela, ela até dá dinheiro pra mãe dela, mas gente, você tá com dívida, mulher, conta a verdade pra tua mãe. Um outro ponto que eu acho incrível nesse dorama, esse relacionamento dela com a mãe dela, ao mesmo tempo que é muito interessante, ao mesmo tempo, como que ela fica mentindo, gente? Como que você não confia assim na sua mãe? Ah, não sei, eu não entendo. É sua família, caramba. É que eu acho que eu nunca vivi essa realidade, então, sei lá. Nesse começo de dorama, ela tá nessa situação. Ela tá meio que vivendo de bico, fazendo bico, tá com a conta atrasada, tá quase sendo despejada. E é nesse ponto que ela esbarra com o chefe. É assim, num trânsito, ela tá correndo, porque ela acho que recebeu um telefonema da mãe dela falando: tô indo te ver. Sabe quando tua mãe inventa de ir do nada na tua casa? Pois é, a mãe dela faz a mesma palhaçada, vai do nada na casa dela. E ela tá correndo, por quê? Porque a casa tá um lixo, as contas tá na porta e ela precisa manter aquela imagem pra mãe dela. Então é nesse corre-corre dela que ela esbarra com o chefe, com o Gae-hun, eles dois esbarram. E a partir daí é que o chefe começa a ter essas crises de choro, de risada, não tá entendendo o que tá acontecendo. Você vê assim, que ela participa de um evento, que ele está lá trabalhando como chefe, e ali nesse evento é que quando ele tá perto dela, é que meio que ele... Sabe quando cai uma ficha dentro dele, ele olha assim... E ele entende que as emoções que ele anda sentindo, aquela ligação que existia só com a irmã dele, ele tá tendo com ela. E ele não sabe como explicar. E é horrível, porque assim, como que você vê uma pessoa chorando, ou você sente, que eu acho que é pior, né? Você vê, você ainda pode olhar pro lado, fingir que não é com você, mas você sentir, como é que você vai olhar pro lado e fingir que não é com você? É diferente. Então, assim, ele fica meio que querendo saber mais dela. De onde você é, qual cidade que você tá falando, quantos anos você tem. Ela, no começo, com essas perguntas dele, ela acha que ele é meio que um perseguidor, né? Tipo, meu, não te conheço, como é que você quer saber minha idade, de onde eu vim? Você tá dando em cima de mim? E o chefe não consegue explicar assim. Você vê que no começo ele não consegue explicar. Deixa eu deixar uma coisa clara assim, gente. Acontece o seguinte, do episódio 1 ao episódio 8, é uma chatice sem fim esse dorama. Eu preciso ser muito sincero com vocês. Eu quase que eu desisti. Por quê? Porque fica nisso. Logo no primeiro episódio, ela tem que voltar a morar com os pais dela, né? No caso é com a mãe, com a avó dela. Porque, igual eu falei, ela já tava devendo, ela só tava vivendo de bico. E ela às vezes tava vivendo ali num apartamento que custava muito dinheiro. Se não tem dinheiro, você volta pra onde? Pra casa dos seus pais, que é pra onde dá. Já o chefe, quando ele começa a sentir todas essas emoções, tudo isso, ele tá trabalhando, eu acho que ele é freelance. Acho que ali não era o restaurante dele. Ele decide abrir um restaurante bem lá na cidade. Sabe a cidade onde ele vivia, com a mãe, com o pai, onde a irmã dele desapareceu? Então, ele decide abrir o restaurante dele lá. Então, assim, do episódio 1 ao 8 é uma chatice sem fim. Porque ele vai lá, ele abre esse restaurante naquela cidade, e por incrível que pareça, na mesma rua onde a Dayeon vai viver com a mãe dela, e a mãe dela também tem um restaurante. Então fica nessa enrolação. Por quê? Resumidamente, ele, toda vez que ela tá feliz, triste, tudo, ele fica desesperado e ele quer ver ela, ele quer ajudar, ele quer fazer aquela sensação parar.
Ele quer ir lá, correr até ela, falar: o que tá acontecendo, minha filha? Você quer uma bala? Você quer um docinho? Quer dar uma volta no quarteirão? Para de chorar. Claro que não é assim, tá, gente? Eu tô exagerando. Mas assim, tudo ele vai lá correndo pra ver o que tá acontecendo, porque é uma coisa que ele não consegue controlar. Ele quer que pare aquilo ali. E também assim, no último emprego da Dayon, ela trabalhava com um amigo, né? Que morava próximo dela, o rapaz. Na verdade, acho que o cara morava quase que na mesma rua. Sei lá, ela morava na rua de cima, ele na rua de baixo, ou ela ali na rua de baixo, ela na rua de cima. Alguma coisa assim. E toda vez que ela ia pra casa, às vezes eles se esbarravam. Tanto que ela até assustava, porque o cara sempre vinha da escuridão. Pra você ver o quão amigos eles não eram. Porque se eles fossem amigos, ele falava: Dayon, espera pra gente ir embora junto. Porque eles saíam tarde de lá. E parece que assim, aquele bairro ali onde ela mora tem muito beco, uns becos mal iluminados. Não é muito legal, né? Acho que pra qualquer um, homem, mulher, não é muito legal ficar andando à noite por ali não, porque pode sair uma pessoa de tudo quanto é tipo de lugar. Então assim, toda vez, ou quase sempre, os dois se esbarravam. E nesse negócio que a Dayon vai conhecer o chefe e tudo, ela começa a receber umas coisas em casa. E lá também, em alguns eventos que ela trabalha, ó, deixaram isso aqui pra você. Você vê que um dos presentes que deixam é uma caixa com lenço. Sabe aquele lenço que a gente amarra no pescoço? E ela acha estranho, você vê que ela chega a dar uma cafungada ali no lenço, ela fala: nossa, aqui tá usado, cara. Tipo assim, cara, que é um sem noção que tá me dando isso. Ela chega a pensar até que é o chefe que tá mandando aquilo pra ela. E ela não sabe quem é. Até que uma certa noite, andando pra casa, esse amigo, né, que trabalha junto com ela, ele acaba se declarando pra ela, fala que quem tá mandando os presentes pra ela é ele, que ele não tá entendendo por que que ela tá se desfazendo de tudo. E ela fica meio assim, fala: como assim você não tá entendendo? Ele: a gente tem um relacionamento, a gente tá junto. Ela fala: não, a gente não tem um relacionamento, a gente não tá junto, tá louco? E, resumidamente, ele fica agressivo com ela. Ele fica muito agressivo. Ele tenta agarrar ela. E depois disso, amor, a vida dela vira meio que um inferno. Porque ele fica insistindo. Tanto que ela descobre, lá no antigo serviço dela, que a chefe dela chega a falar com ela, que ele andou espalhando que os dois estavam namorando. E ela fala: não, eu não tô namorando com ele. Não tem nada a ver nós dois. Ela: mas o menino saiu aqui espalhando pra todo mundo que vocês estão juntos. Então, assim, depois que o chefe aluga um prédio, vamos voltar pro chefe, ele aluga um prédio lá na rua da Dayon, ele tem um freezer e ele põe esse freezer pra fora, né? Tipo: não quero mais isso, tô aqui em casa, esse sofá tá velho, não tô gostando do sofá, alguém me ajuda a arrastar lá pra fora, coloco lá pra fora. E nesse dia, a Dayon já voltou, né, a viver com a mãe dela. E o cara começa a perseguir ela, como sempre, pela rua, igual um maluco, lunático. Polícia nele, gente. Cadeia, como diz o Chico Barney, nesse cara. E ela tenta correr pro restaurante da mãe dela. E, resumidamente, ele invade lá, ele começa a agredir ela, começa a puxar ela pelos cabelos. Assim, é uma cena de agressão. E, resumidamente, ela vai pra tentar se defender tudo, aí a cena apaga e quando a cena volta, ele tá no chão, numa poça de sangue, né, ali a cabeça dele, e ela não lembra o que aconteceu. Ela não sabe o que aconteceu. Aí nisso a avó dela e a mãe dela chega, ela fica ali em choque com tudo aquilo, e a mãe dela e a avó dela já se organizam, pede pra ela ficar calma, e elas enrolam o corpo do rapaz e enfia dentro daquele freezer, sabe o freezer que o chefe colocou pra fora? Então elas enfiam lá dentro daquele freezer. Então assim, fica do episódio 1 ao episódio 8 nisso, aonde está o corpo. Por quê? Porque o chefe, ele não é assim, é o sócio dele. Vamos falar que é sócio dele, porque ele foi abrir esse restaurante, ele tá com sócio. E ele põe esse freezer de novo pra dentro, essa geladeira. Ele fala pro sócio: não, essa geladeira tá boa, por que você tá se desfazendo dela? Volta pra dentro. Tem toda uma situação que as meninas tentam entrar no restaurante dele, porque elas precisam pegar aquele corpo. E, resumidamente, é isso. Elas chegam, sim, a conseguir entrar dentro do restaurante. Tem um monte de cena cômica, elas vigiando e tudo mais. E ela vai lá e abre a Dayon a geladeira e vê que o cara não tá mais lá dentro. Então, fica do 1 ao... Vamos falar no episódio 7,
nisso e não sai disso. Fica, ó, cadê o morto? Cadê o morto? E como elas ficavam fazendo um monte de cena pra entrar dentro do restaurante, o chefe começa a achar que a Dayon tá afim dele. Só que não tem essa ligação. O chefe começa a ficar em dúvida. Meu Deus, será que ela é minha irmã? Não pode misturar as coisas. Isso aqui é pecado, é pecado. Não pode ter isso. E ao mesmo tempo ele fica alimentando ela, porque ela tem muito pesadelo. E quando ela acorda assustada, e ele com essa conexão, ele também acorda. Então, assim, fica tudo meio que chato. Fica tudo muito chato, gente, resumidamente. Fica chato esses dois. Você fala, meu Deus, não vai acontecer nada. E assim, é igual eu falei, eu tô falando deles, mas também tem o núcleo da delegacia. Tá, pra você que tá falando comigo, nossa, Thaís, mas tem um núcleo da delegacia, logo no primeiro episódio tem um rapaz chegando, acho que ele passou em algum concurso e ele vai trabalhar naquele bairro ali, né, tanto que ele se apresenta, você vê que ele já teve um passado com uma encarregada dele, porque é uma hierarquia, né, ele acabou de chegar, então tem gente que vai mandar nele. Você vê que quando ele vê ela, eles dois ficam se olhando assim. E já, resumidamente, os dois tiveram passado, tiveram um trelelê, tiveram um relacionamento e não deu certo porque esse cara, ele é meio estourado. Ele, assim, foi uma situação que ele foi para defender ela, só que ele extrapolou, passou dos limites, ele começou a espancar o cara. E então, assim, tem um núcleo da delegacia, mas eu fiquei tão triste que parece que é um núcleo que não tem nada, gente. A delegacia, eles meio que trabalham, mas não trabalham. Eu achei, na verdade, assim, o núcleo da delegacia foi um núcleo, assim, que... Ah, sei lá. O delegado ali mesmo, ele fazia cada coisa ruim, gente. Cada coisa ruim, assim. É que lembra lá no desaparecimento da Nayon? Então, lembra o pianista que foi preso e depois foi solto? Ele continuou morando lá naquele bairro. E esse delegado, qualquer tipo de situação que aconteça, ele tudo vai pra cima desse pianista. Por quê? Porque ele tem certeza que foi ele tem muito ódio do cara ter sido solto. Então, assim, eu achei, entre aspas, meio que um desserviço, né? Porque, meu, o cara era meio que... Ele era meio que inocente, né? De acordo com a lei, mesmo... É que eu tô me ajeitando. Mesmo que você não concorde, a lei fala que ele era inocente. Então, você vai fazer o quê? Você vai ficar perseguindo a pessoa? Você não pode, cara. Então, assim, fica do episódio 7, do 1 ao 7, nisso, uma chatice, procurando esse corpo. E aquele negócio lá, toda hora o chefe fica pra ela, não se apaixona por mim, não se apaixona por mim. Ao mesmo tempo, ele fica indo buscar ela, ele quer ajudar ela, ele fica... Cara, a gente é meio emocionada, mulher. Então é meio complicado. Aí eu fiquei, que chato, velho. Aí melhorou. Aí, no episódio... Vou falar do 8. O morto apareceu. Vá, porque não tava achando esse corpo. Falei, ai, que bom. Vai morto, vai perseguidor. Olha o nível que nós chegamos, Brasil. Eu estava torcendo por perseguidor. Ele apareceu, aí ele começa a ficar ligando, pai, tá. E depois... Ele fica mais ou menos do episódio 8 ao episódio 10 nisso. Ligando, ameaçando, falando, eu tô te vendo. Vocês já assistiram Todo Mundo em Pânico? Mas é o comédia, no caso, principalmente o 1, que o cara fica assim, a menina tá, ai, alô? E ele fala, você tá me vendo? E ela vê ele dentro de casa, atrás da cortina, ela fala, tô, você tá dentro da minha casa, atrás da cortina. Aí ele, ai, vira pra trás, vira pra trás. Aí o babaca vai pra debaixo do tapete, e agora, você tá me vendo? E ela, não... Foi quase que isso. Eu tô falando isso, mas não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim, é que eu tô tirando um sarro mesmo. Fica nisso. Aí, no começo, eu tava feliz, porque não é que eu tava feliz pelo psicopata, tá, gente? Pelo perseguidor. Eu estava feliz porque alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa nessa caceta desse dorama vai acontecer. E você vê que nesse período que o perseguidor tá fora do ar, do episódio 1 ao 8... aparece uma personagem lá falando que é a irmã desse perseguidor e que ela tá procurando o irmão dela, que ela não consegue mais contato. E ela tá meio que ali, só que assim, ela parece meio obcecada pela Dayon, sabe? Ela fica perseguindo a Dayon, ela põe na mente que a Dayon tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do irmão dela, porque nas redes sociais ela viu a foto da Dayon. Ele não era um perseguidor? Então, o perseguidor, além de perseguir, ele ainda tirava foto e postava na internet. E ela põe na mente isso. Ela falou, não, cara, essa menina tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do meu irmão. Então, quando o cara aparece,
Eu estranhei porque, assim, em nenhum momento aparece o cara ligando pra irmã dele. Sem falar assim, que, gente, se seu irmão, algum parente seu desapareceu, você tem que ir na polícia, tá, meu amor? Não fica bancando a detetive nem perseguindo as pessoas no meio da rua igual uma maluca, não. Vai à polícia. Hoje em dia, a tecnologia que nós vivemos, consegue rastrear um celular, consegue ver qual antena, qual foi a última vez que ele acessou a rede, ou de onde ele estava. A gente já tá um pouquinho mais moderno, tá? Mesmo que é Brasil, mas vai à polícia, tá, amor? Não fica bancando a detetive, não. E isso que eu estranhei. Porque ela só ficava ligando pro número do irmão dela e não ia na polícia, mas vamos deixar a chefe lá pro final? No final eu conto a história dela, que no caso é uma história bem triste, tá? No caso ela é uma chefe, tá bom? Não sei se eu falei, essa menina é uma chefe. Tanto que ela consegue uma vaga pra trabalhar lá no restaurante do Gaihun. Ela consegue pra trabalhar lá com ele. Ela é assim, como se fosse uma segunda chefe na cozinha. Mas voltando. Aí do episódio 8 ao episódio 10, o assassino voltou. Ele fica um pouco nessa bobagem de ligar, eu tô te vendo, tô não sei o quê. E você vê assim, quando ela fala pra mãe dela, finalmente ela fala, porque o relacionamento delas, ao mesmo tempo que parece que é bom, ao mesmo tempo todo mundo mente pra todo mundo naquela porcaria daquela família. Tô falando da Dayon. Todo mundo fica em alerta. Até mesmo o chefe fica em alerta. Ela confessa pro chefe, que já que ela tá gostando dele e tudo mais, ela confessa pra ele que ela matou um cara, que houve toda aquela situação. Então, assim, querendo ou não, o chefe é arrastado pra dentro dessa situação. Porque eu fiquei pensando assim, gente, por que que ninguém vai na polícia? Cadê a polícia desse inferno? Chama a polícia! Por que que ela não ia na polícia? Porque ela tinha um rabo preso. Porque ela não lembra, mas ela tentou matar ele, ela tentou ocultar um cadáver. E o chefe, entre aspas, por que que ele não vai à polícia? Porque o querido perseguidor começa a falar que conhecia a irmã do chefe e que o chefe não lembrava dele, mas ele conhecia, porque assim, gente, eu lembro muito da Manu, que ela tem um canal aqui no YouTube também que fala de doramas, que ela brinca falando que a Coreia só tem 3 ruas. Eu tô começando a acreditar nela. Porque, resumidamente, gente, todo mundo ali faz parte do passado de todo mundo. A Nayeon tem um contato, tinha sim um contato com a irmã do chefe, é que ela não lembrava. O psicopata perseguidor era aquele menino lá da infância do chefe, que tentou bater na irmã dele, que ele foi lá defender. Até aquele rapaz que chegou lá, que eu só falei por cima, que ele ia trabalhar na polícia, ele também já morou naquela cidade. Então, assim, nessa parte é que, assim, eu tenho que me concentrar porque o vídeo já tá enorme e eu ainda tô no episódio 10 do dorama. Então, deixa eu tentar dar uma acelerada e resumir logo isso aqui. Resumidamente, é isso. Finalmente, esse psicopata volta, ele marca o encontro com essa menina, a menina vai ao encontro com ele e ele acaba falando, você não lembra? Você confia mesmo na sua memória? Porque ele começa a jogar palavras como se a Dayon, ela soubesse alguma coisa do desaparecimento da irmã do chefe. E detalhe, eu não sei se eu deixei claro pra vocês, porque assim, quando o chefe volta pra cidade, você fica se pensando, por que que ele voltou pra essa droga dessa cidade? Ele voltou pra saber da irmã dele? Não, ele voltou pra ir atrás do pai dele. Ele não voltou pra saber da irmã dele, ele voltou porque a última pista que ele teve do pai dele, que eles dois conversaram, o pai dele tava naquela cidade, depois a polícia só entra em contato com ele pra falar que achou a carteira. Fim. Só que assim, gente, em todo o dorama você não vê o chefe tentando investigar do pai dele. Você não vê isso. Por isso que eu falei, que porcaria de conversa é essa? Era mais fácil que ele falar que ele queria abrir lá um restaurante, ponto. Sem falar também que é o seguinte, como que ele descobre que ele não é o irmão dessa menina que ele tá sentindo as emoções? Porque o rapaz que trabalha pra ela arranca um cabelo dela e um cabelo dele e vai fazer DNA. Porque, poxa, velho, ele não ia fazer teste nenhum. Que coisa insuportável. A gente já tava quase no episódio 10 e o homem só ficava... Não, minto. No episódio 7 ele ficava, será que é minha irmã? Será que não é? Será que é? Será que não é? Ai, gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não ia aguentar essa situação. Então, se eu não te contei, já tô te contando agora. Os dois não é irmãos mesmo, porque tava rolando um clima de romance. Eu já tava achando aquilo meio estranho, né? Porra, velho, você não sabe se ela é tua irmã e fica nesse climinha aí... Nem meu irmão é tão grudento assim como aquele rapaz. Mas aí você vem pra mim e fala, Thaís, mas ele era daquele jeito porque ele tinha consciência pesada, por causa da irmã dele que desapareceu.
Aí eu olho e falo, ah, vai, tá bom, eu aceito. Mas tava em muito clima de romance, tá? Então vai, assassino voltou, assassino. O psicopata voltou lá, o perseguidor. E aí a gente pensa, por que que o chefe não vai na polícia então, cacete? Já que a Dayon tem o rabo preso com o cara, porque ela tentou matar o cara, por que que o chefe não vai? Porque o cara tá falando que sabe coisas da irmã dele e também ele não quer prejudicar a menina que ele tá gostando. Aí você fica, poxa, que saco, ninguém vai fazer nada. Porque chega uma parte ali, gente, que vocês acham que aquele dorama não tem polícia. É sem lei. Você vê que vira e mexe a mãe e a avó da Dayon fica andando pela rua com um pedaço de pau e martelo. Você fala, cacete, que bairro é esse? Elas vivem em São Paulo? Na Zona Leste? Que é isso? Que é isso? Então, assim, do episódio 10 em diante, finalmente começa a dar uma corrida na história. Porque já tava voltando a ficar chato, né? O cara ficava meio que perseguindo, ficava enchendo o saco do chefe, falando que sabia, e o chefe ficava, tá, o que você sabe? O que você quer? Fala logo. Eu tava também desse lado, fala logo. E eu estou agora aqui, já estou há quase meia hora falando. Deixa um like aí pra gente. Deixa um like, curte, comenta, compartilha. Gente, é o seguinte, o que eu vou falar agora não tá mais, é assim... Tá meio que corrido, não tá de acordo com os episódios. Mas, resumidamente, é o seguinte, não tem aquele perseguidor maluco? Aquele maluco lá? Lá na infância, ele gostava muito de um videogame. Um videogame esses de loja, né? Ele gostava de uns desses videogameinhos que joga aqui, ó. Aqui em São Paulo, acho que era minigame o nome na época. Se eu achar uma foto, eu coloco aí. Ele queria muito e uma certa pessoa olhou ele querendo, né? E ofereceu pra ele, falou, ó, eu posso dar um pra você de presente se você me trouxer uma criança. Traz uma criança pra mim, aqui você escolher. E ele levou a irmã do chefe. Gente, primeiramente que eu fiquei assim, é sério isso? Uma criança vendendo outra criança, Brasil? Sim, gente, isso é muito sério, foi isso que aconteceu. Porque eu estranhei na época, ó, eu estranhei porque assim, gente, uma criança que eu não sei como vocês criam as suas crianças, mas na minha família a gente sempre falou, não fala com estranho e se alguém tentar te arrastar, você faz um escândalo, você bate o pé, você faz um escarcéu, você dá trabalho. Você não vai assim tão fácil, não. E de acordo ali com os autos da investigação, a Nayon, assim, não houve ninguém falando que uma criança gritou por socorro. Não houve isso. Então eu pensei cá com os meus botões. Foi alguém conhecido dela. Por isso que na época culparam o professor de piano, porque ele era o professor dela. Tinha que ser alguém meio que conhecido. E foi. Foi um menino que alguns dias antes tinha tentado bater nela. Eles se envolveram numa confusão de criança, tentando agarrar o cabelo do outro. E foi isso. Ela estava lá sentada e o irmão dela estava jogando. E ele fala, ai, vem comigo, né? Vem lá na minha casa, tal. E ela segue ele e vai. Você vê que ela é estranha, ela olha assim quando ela chega no ambiente, ela fala, você mora aqui mesmo? E ele fala, moro, pode vir, vem, vem. E ali ela sumiu. Aí o nosso querido perseguidor, opa, meu prêmio, né? Consegui meu joguinho. Só que o joguinho precisava de um cartucho. Às vezes você comprava os cartuchos à parte, sei lá, de corrida, de não sei o quê. E ele vai atrás da pessoa e fala, me dá meu cartucho. Aí a pessoa fala assim, vamos fazer o seguinte, me traz outra criança. Se você me trouxer outra criança, eu te dou o cartucho. E novamente, aquele pequeno ser humano vende... Gente, Brasil para o mundo que eu quero descer. Na verdade, na época, não foi uma menina que sumiu, foram duas meninas que sumiram. Aí você pergunta, nossa, Thaís, mas como que só falaram da Nayon e essa outra menina? Essa outra menina, é a Dayon. A Dayon, aqui agora já é namorada do chefe, ela que era essa segunda menina. Que lá no passado, esse perseguidor dela agora do presente, arrastou ela, atraiu ela de novo para a mesma casa onde ele já tinha levado a Nayon. Então assim... Gente, é um absurdo atrás do outro. A partir daqui começa umas coisas que eu fico assim... Gente, eu fiquei chocada com esse dorama. Claro que, mais uma vez, gente, eu tô dando spoiler e tô pulando coisa, tá? Eu escrevi aí. Gente, acontece o seguinte. Elas conseguem fugir do cativeiro, as duas meninas. Elas conseguem fugir. Só que assim, aparentemente, a Nayon tava machucada. Então, assim, eu acho que ela era, pelo menos a atriz que interpretou ela criança,
Era muito pequenininha, no máximo eu dava 8 anos pra ela, 7, 8, eu ficava nessa faixa etária. Por ela estar machucada, ela estava mancando. Então, resumidamente, as duas que estavam correndo na rua pra se livrar, né, que elas conseguiram sair do cativeiro, teve uma hora que os sequestradores, que eram dois, vacilaram, elas conseguem. Uma outra coisa que às vezes eu fiquei pensando, gente, por que que elas não saíram fazendo gritaria? Por que que elas não foram batendo nas portas? Aí automaticamente a minha lógica vem e fala, porque elas estavam com medo, né? Ou elas tinham medo, os caras estavam atrás delas. Vai que elas saem gritando e fica mais fácil de encontrar. Ai, gente, eu não sei, era uma coisa cheia de casa. Não sei se você já andou em comunidades, em becos, sabe? Que é coisa até feita de madeira. Mas, cara, bate na porta, pede ajuda. Não sei, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, meninada. E, resumidamente, a Dayon larga a mão da Nayon. Você vê que ela tá ali, vamos, vamos, você consegue. Só que uma tá machucada, mancando, a outra tá correndo. Elas desconectam as mãos. E assim, o que eu fiquei muito triste, que é igual eu falei, no primeiro episódio, tem uma comunidade procurando a Nayon. E assim, quando você vai ver, a impressão que dá é que uma comunidade se uniu pra ocultar. É tudo muito entre aspas, tá, gente? Porque assim, vamos falar da Nayon. A Nayon, quando ela foi solta, e a Nayon, quando ela soltou a mão, a Nayon, quando foi deixada pra trás, ela conseguiu parar um carro na rua. Era um cara, eu vou falar caminhoneiro. E ela pediu a ajuda dele. Ela pediu, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu fui sequestrada. Não, não foi sequestrada, não. Ela falou isso, não. Ela falou, moço, me ajuda, tem um homem atrás de mim. E assim, esse cara lá, agora eu vou falar no presente, eu já tinha levantado uma suspeita com ele já. Pelo comportamento dele. Bem que você fica o dorama inteiro, gente, meio que olhando estranho pras pessoas. Tipo, foi você? Foi você? Foi aquele ali, né? Você fica assim. É isso também que meio que me prendeu a partir do 10 em diante. Porque, ai, anos é muita chatice. Aqueles dois lá junto. Eu achei a química legal, tá? Só deixar claro dos atores. Mas era uma história muito chata. Mas assim, voltando aqui a falar, ela para esse cara. Ela pede ajuda. E esse cara não ajuda. E esse cara olha assim pra ela e fala: Ah, quem tá te procurando? Ah, eu tô cansado. E ele sobe no caminhão e vai embora. E isso é de cortar o coração, porque assim, gente, resumidamente, houve várias oportunidades. Esse professor de piano, que ele passa o resto da vida se culpando, houve uma oportunidade ali dele ter ajudado ela. Ela pede ajuda dele, ela tava machucada. E ele conversa um pouco com ela, ele desce do carro, vê a Nayon lá, fala com ela, volta pro carro e vai embora. Aí tem esse cara também do caminhão. Você vê que quando o sequestrador, porque ele é preso, tá? Tudo, assim, tudo é esclarecido, tá? Deixa eu só deixar claro aqui que nesse dorama tudo fica muito esclarecido, não fica uma ponta solta. É mostrado o que aconteceu e como, quer dizer, não o que aconteceu, assim, é falado. OK? Quando o sequestrador tá lá dando o depoimento dele, ele fala que na hora que o cara do caminhão parou, ele achou que a vida dele tinha acabado. Só que o cara largou ela lá, aí ele pegou a menina de volta. Então, na verdade, eram para ser duas meninas, mas uma conseguiu escapar e a outra, um dos sequestradores conseguiu recuperar. Vamos voltar para falar da Dayon? Dayon fugiu, largou a mão da Nayon. Largou e saiu correndo. Nesse ponto, não mostra pra gente o que aconteceu. Não mostra entre aspas, porque assim, o relato dela, as lembranças dela, tá? Porque ela começa a se lembrar. Param aí. Aí vem o quê? O segredo da mãe dela. Acontece o seguinte, a mãe dela estava encarando um divórcio, não tava as coisas fáceis, ela estava trabalhando muito, e pelo jeito assim, eu não sei se vocês já assistiram Para Sempre Camélia, que é a respeito de uma moça, que ela tem um filho, ela é sozinha. Pelo jeito, eu não sei se aqui no Brasil também acho que às vezes é a mesma coisa. Às vezes você vai olhar pra mim, vai ver esse vídeo e vai falar, Thaís, não precisa você estar na Coreia, é só você estar no Brasil. Mas eu acho que lá é muito mais preconceito de mães solteiras. E ela tava passando por uma situação muito difícil. Ela encarou um divórcio, agora ela ficou com a menina, com a Dayon, no caso, e ela trabalhava demais. E ela negligenciava a Dayon. E assim, ela chegava, deixava um dinheiro, deixava um bilhete e tinha que ir trabalhar. Só que de um dia pro outro, ela não saca que a filha dela não tá em casa. Só depois que ela vai perceber, e aí ela liga pra mãe dela, desesperada, fala, mãe, vem me ajudar, eu perdi a Dayon, não sei onde a Dayon tá.
E assim, eu não sei se aí no bairro de vocês tem aqueles guardinhos igual aqui, às vezes dependendo do horário da noite, passa um motoboy, né, assobiando, fazendo um sinal que a rua tá calma, tá tudo bem na rua, pelo menos o horário que ele passou. E ela pede ajuda, né, desse guarda, que ele fica andando de bicicleta, e eles começam a procurar e a chamar pela Dayon, e um desses becos escuros, ela encontra a Nayon desmaiada no chão e um dos sequestradores em cima dela. Aí disso assim, como o policial tá junto, eles saem numa briga corporal e resumidamente ela mata esse policial. Não é que ela mata, ela ataca ele, ela dá um golpe nele no sequestrador, tá, gente? Que eu falei, acho que eu falei quase agora policial. Ela dá um golpe no sequestrador, porque ele tá quase matando o policial. Então ela bate nele. Aí no dia seguinte, ela pensa, ela vai até a delegacia. Ela fala: não, eu tenho que ir na delegacia, eu tenho que meio que me entregar. Você vê, a Nayon, só voltando, só abrir um parênteses, a Nayon também, ela fica os primeiros episódios nessa briga com ela. Porque ela matou um cara, o corpo sumiu, ela fica querendo ir na delegacia toda hora pra se confessar, pra falar: meu, matei, mas eu não lembro o que aconteceu. Como que você chega na polícia e fala: então, eu matei, aí eu tentei encobrir o corpo, e eu também não lembro, né? Mas tudo bem, né? E a mãe dela, há 18 anos atrás, a mãe dela vai à delegacia, o policial pega a mãe dela, fala: o que você tá fazendo aqui? Ó, o cara que aconteceu aquilo aquela noite, ele morreu. E ela fala: meu Deus, eu tenho que me entregar, eu tenho que falar. E ele fala: não, você não vai falar nada. Eu não sei como é que entrou lá no óbito do cara, ou na investigação, não sei se colocaram como briga de rua, ou ele foi atacado e nunca foi descoberto. Mas, resumidamente, ele convence a mãe da Dayon a não fazer essa denúncia, a não contar sobre esse sequestro da filha, a não falar nada, porque ele fala que ela vai ser acusada e que ela vai perder a guarda da filha dela. Aí ela fala: mas cara, foi legítima defesa. E eu fiquei pensando: gente, o depoimento de um policial não vale de nada? Né? Porque, porra, velho, o que ela fez o que ela fez pra salvar ele. Mas resumidamente é isso. Então assim, com o decorrer, eu já tô contando já todo o final. Aí você junta o professor de piano que não ajudou a Nayon. Você junta o cara do caminhão que viu uma criança pedindo ajuda e seguiu a viagem dele. Aí, pra fechar com chave de ouro, é isso. Você vê que quando a Dayon, ela começa a voltar a memória dela, aí ela fala: não, mãe, a Nayon tava junto comigo. Então, a mãe dela se sente muito culpada. Porque ela pensa: gente, se eu tivesse ido na delegacia, acho que tinham encontrado a menina com vida, porque a menina ainda não tinha sido morta. E sim, gente, infelizmente a irmã do chefe, ela tá morta. Você vê que teve um ponto ali que eu cheguei a pensar: será que ela tá viva? Às vezes ela tá viva. Não, gente, ela não tá viva. A menina foi morta. Você vê que quando o assassino é pego, ele confessa. Ele fala que ele machucou, assim, ela e que ela matou. E você vê, assim, que ele até fala... Ele não fala de livre, espontânea, assim, vontade, onde é que tá o corpo, tá? Nessa parte eu não vou chegar muito, porque eu já contei tudo já, né? Já contei tudo ali. Então, assim, você vê que no decorrer do dorama, quando o chefe fica sabendo disso, quando a Dayon lembra e ela fala: eu lembro de onde eu fui levada, porque o psicopatinha começa a usar disso, né? Você vê que, na verdade, é o psicopata que conta pro chefe. Né, ele marca com o chefe e os dois tá junto e ele fala: não, eram duas meninas, fui eu que fiz isso com a sua irmã. Você vê que até hoje ele ainda tem um joguinho, ele leva pro chefe, ele fala: olha, isso aqui, sabe o que isso aqui? Sua irmã foi vendida, isso aqui vale a vida da tua irmã. Ai, gente, que carga difícil ali pra assistir. E o chefe fica muito triste, ele fica, na verdade, horrorizado. Aí ele fala: então, sabe o que eu vou falar mais? A Dayon tava lá com ela. A Dayon. Você vê que ele tenta ali trabalhar no psicológico do chefe pro chefe terminar. Com a Dayon, né? E é nesse mesmo dia que a Dayon, ela lembra, porque toda vez o pesadelo dela envolve aquela casa do Portão Vermelho, e ela vai até lá, só que ela tá correndo no bairro, né? Porque ela fala: meu, foi por aqui, só que eu não lembro onde foi, e ela começa a correr todo dia e arriscar as casas, os becos, e é isso.
Eu sei assim que quando a memória dela volta, porque volta fragmentos da memória dela, e ela encontra o cativeiro, ela conta pro chefe, ela mostra pro chefe, ela manda o endereço, o chefe vai lá. É uma cena pra mim bem forte, porque assim, quando você entra com ele, você já entra com ela, mas com ele é outro peso. Com ela também tem o peso, porque ela foi uma vítima, e pra ele tem outro peso, porque assim, quando ele olha em volta e ele imagina a irmã dele ali, você vê que no dia, eu acho que um dos dias eles tinham umas figurinhas que vinha, ele fez uma troca com ela colou na parede a irmã dele. Então, assim, é um dorama bem triste, tá? É bonito, entre aspas, você dá umas risadas. O que eu gostei é que é tudo muito fechadinho, tá? É completo. Cada um tem um final. Esse perseguidor vai ter um final dele, sim, que tá relacionado ao sequestrador, tá bom? Porque assim, você vê, eu acho que o sequestrador ele tinha tanto autoconfiança que ele não tentou eliminar aquela criança lá que vendeu as outras, né? Então, assim, essa parte agora eu já não vou falar muito assim. Mas é esclarecido tudo, gente. Tudo é posto no seu devido lugar. Você vê, no final, aquele pianista, ele vira um mendigo, porque acaba a vida dele. E no final das contas, aquele rapaz lá da polícia, que lá no primeiro episódio tá chegando, é filho desse pianista. Você vê que é bonito os dois, assim, toda a trajetória dos dois, de como esse menino começa a lidar. Ah, sim, eu não falei lá da irmã, a suposta irmã do sequestrador, é esclarecido. O que é esclarecido? Na verdade, a irmã dela, que teve um relacionamento com o psicopata, com o perseguidor, eu falo sequestrador, mas ele é um perseguidor. Ela teve um relacionamento e a irmã dela sumiu. A irmã dela some, você vê que mostra a cena dela indo na polícia e dela meio que falando, eu acho que foi o namorado dela. E você vê que nessa mesma hora ele chega, o perseguidor, né? E ele faz uma cena que tá muito preocupado e os dois vão embora junto da delegacia. E chegando no ponto, ele tem a pachorra de chegar no ouvido dela e falar: então, se eu não procura mais sua irmã, não, que ela nunca mais vai voltar. Então, assim, depois disso, a vida dela vira de ponta cabeça, porque ela gasta todas as energias dela para atrás dele. E disso, ela fica assim, como ele não tem rede social e ele some, é difícil localizar ele, ela acaba encontrando ele numa rede social e vê a foto da Dayon lá, da nova vítima dele. Mas como ela não sabia, na verdade, ela acha que a Dayon, de alguma maneira, é uma... Ela tá junto com o cara, ela ajuda, ela é uma cúmplice, né? Mas como eu já falei aqui, no decorrer do dorama, gente, tudo é se encaixado, tá? É encaixada essa parte da irmã dela, é encaixado a respeito do pai e da irmã do chefe, tudo é encaixado, tudo fica no seu devido lugar, tem começo, meio e fim. Eu acho que foi um vídeo bem complicado, né? Que pra mim tá quase dando uma hora, eu vou ter que dar uma editada, vou ter que dar uma cortada. Mas assim, conexão comer, amar e me matar, pra mim deveria se chamar queria, podia e devia. Principalmente assim, foi me dando uma revolta muito grande dentro do meu coração quando eu fui vendo como o descaso de uma comunidade, de pessoas. Uma que deveria ter sim insistido e ido na delegacia e falado que a filha dela também foi sequestrada. Você vê que depois de 18 anos, quando aquele policial ainda tá vivo, que ela fala com ele, ela fala: minha filha, ela teve envolvimento, entre aspas, envolvimento que eu quero dizer, ela foi uma vítima também daquele sequestro lá daquela menina, há 18 anos atrás. Tanto que o policial fala: não, não tem nada a ver. Foi sim, eram dois sequestradores, não eram só um. Aquele que eu matei, né, foi só um dos sequestradores. Aí você entende por que que a mãe e a avó da Dayon vira e mexe tá com um pedaço de pau, um martelo na mão. Então, assim, é um dorama que tem uma carga pesada, mas assim, é igual eu falei, cara, tenha paciência. Do episódio 1 ao episódio 7, pra mim, foi bem arrastado. Do episódio 7 ao episódio 10 ficou um pouco mais interessante. E quando chegou no episódio 10, correu assim a história. Porque eles tiveram que correr. O que eu achei assim meio furada foi esse papo do chefe: ah, eu vou atrás do meu pai, mas em nenhum momento você vê ele investigando nada a respeito do pai dele. Você não vê ele perguntando qual foi o último lugar que o pai dele ficou hospedado, a casa que ele alugou. Você não vê nada disso. Então eu achei meio idiota essa desculpa dele.
Em compensação, em contrapartida, ele fica quase que o dorama inteiro falando que vai abrir esse diabo desse restaurante dele, pelo menos no último episódio, sim, amor, eles abrem. E é isso, assim, acho que eu não tenho mais o que falar, acho que foi um vídeo bem confuso, pra você que ficou até agora, eu peço desculpa, tipo assim, nossa, Thaís, você enrolou demais esse vídeo, né, você queria o quê, ganhar tempo? Não, gente, não é isso, é que assim, e primeiramente que eu fiquei com preguiça de fazer o roteiro, e segundo que dessa vez eu decidi dar spoiler, então vai, eu contei tudo já do dorama, contei o que aconteceu, como que ela foi sequestrada, eu só não contei quem é o sequestrador. Detalhe, eu não contei quem é o sequestrador. E detalhe, o sequestrador, ele tava na minha lista, tá? Ele e o cara lá do caminhoneiro. Os dois eu achei meio que estranho. Mas aí eu não vou contar, né? Porque primeiramente eu não gravo o nome de ninguém. Se você perceber, eu fiquei aqui o caminhoneiro, o chefe, o perseguidor. Pouquíssimos personagens eu falei o nome. Mas é isso. Então, assim, eu quero agradecer pra você que ficou até agora. O Conexão Comer, Amar e Matar, eu daria um 5 pra ele. Sim, ele é um dorama bom. Eu só acho, assim, que ele poderia ter 10 episódios. Não precisava ele ter 16 episódios. De verdade, vai por mim. É igual eu falei, tem umas partes ali que eu acho que é uma barriga gigante que se faz na história. Principalmente no comecinho. Mas você, se você falar, poxa, Thaís, você tá me desanimando, assista, gente. Agora sim, se assuntos de sequestro, essas coisas pra você é pesado, principalmente porque envolve criança e tudo mais, não assista não, tá? É triste, eu chorei, eu devo confessar. Eu dei uma chorada, assim. O que eu fiquei triste é a respeito de violência doméstica, porque é um assunto que é bem raso. Raso, raso, raso. Por que eu fiquei decepcionada? Porque eu queria que essas mulheres que sofrem fossem na delegacia e mostrassem, pelo menos ali na ficção, que existe lei. Né, que existe lei, que pode te proteger e tudo mais. Eu sei que acho que não é um problema só da Coreia, não, acho que é do mundo inteiro, né? No Brasil a gente não fica atrás, não. Às vezes pede liminar, pede para ficar longe, e mesmo assim, infelizmente, acaba acontecendo tudo o que acontece, né? Mas assim, esse dorama não fica focado nisso, esse dorama fica focado nessa história aí, na história da pequena Nayeon, que há 18 anos está desaparecida. E depois a gente descobre que foi um menino que seduziu ela para ela ir até aquela casa e depois seduziu uma outra menina e a gente vê o quão assim, às vezes a sensação que me dava assistindo é que parece que a vida humana não vale um nada, né? Gente, como que você vende outra pessoa como se a pessoa fosse um nada? Não foi uma coisa que não se encaixava na minha mente. Ainda mais uma criança fazendo isso com outra criança. Pesado. Achei bem pesado. Mas assim, eu me surpreendi. Eu me surpreendi sim. Assistiria de novo? Não. Não, porque eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste do descaso. Acho que em 4 situações aquela menina poderia ter sido salva. Um que negligenciou, o outro que negligenciou também, a outra que não foi até a polícia contar. É bem triste. É triste porque era uma vida. Mesmo que, é só uma história. Mesmo assim, quantas histórias por aí não é assim? Quantas vezes, às vezes, você não vê uma situação e você não quer se envolver ou você não quer se intrometer? É difícil. É bem difícil, mas o Conexão Comer, Amar e Matar, eu gostei sim. Eu gostei de tudo. Mesmo que aquele casal no começo foi bem chatinho, mas eu gostei. É que aquele negócio, né, gente? A Coreia, né? Porque assim, o que eu quero dizer, quando ela quer, ele não quer. Quando ele quer, ela não quer. Aí os dois ficam, a gente não sabe se a gente vai ficar junto. Você fica, ai, que chato. Chatos. Você gosta dela? Você gosta dele? Acabou. Não tem mais que ficar com essa situação, gente. Vocês se gostam. Fim, acabou. Tá bom? Então, assim, pra você que ficou até aqui agora, você conseguiu entender alguma coisa? Espero que sim. Espero que sim, senão eu prometo que da próxima vez eu vou melhorar. Ainda tô meio agripadinha. Vai, me dá uma colher de chá. Me dá uma colher de chá com mel e, e limão, de preferência. Tá bom? Pra você que ficou até aqui, muito obrigada. Tá lá disponível na plataforma, sim, amor, na plataforma paga. Paciência, tá bom? Mas é um dorama muito bom. Não sei se você às vezes estava lá na plataforma, passou e falou, será que é bom? É sobre isso que fala. Desaparecimento de criança, aí depois você descobre o que aconteceu com todo mundo. E o pai do chefe tá morto. Sim.
Ele morreu. E, infelizmente, o mesmo sequestrador que lá, 18 anos, pegou a filha e matou também o pai. Matou pai e filha. É triste demais, tá bom? Então, assim, acho que eu falei sobre tudo, né? Ah, sim, a conexão! Nossa, eu tava indo embora. E a conexão, Thaís? Por que que o chefe... Porque uma coisa que me segurou. Por que que o chefe sentia aquelas emoções? Por que que o chefe sentia tudo que ela sentia? Porque enquanto elas estavam no cativeiro, na noite que elas iam escapar, a irmã do chefe, a Nayon, ela pega na mão da Dayon e fala, ó... tanto que às vezes ela fica chorando lá... E ela fala, o meu irmão tá triste, o meu irmão tá preocupado, ele tá com medo, porque um sentia as emoções do outro. Mas eu acho que o chefe, ele era tão trancado nas emoções dele, que era mais fácil ele sentir da Nayon do que a Nayon sentia dele. Mas quando ela desapareceu, acho que aflorou muito as emoções dele. E naquela noite que elas iam fugir do cativeiro, a Nayon fala pra Dayon, ela pede assim pra ela, fala, olha, se alguma coisa acontecer, avisa pro meu irmão que ele não teve culpa de nada, que não foi culpa dele, o meu irmão ele tá triste, eu tô sentindo isso. Então você fala pra ele que não foi culpa dele, que tá tudo bem. E ela dá a mão pra Dayon, a Nayon dá a mão pra Nayon pra, tipo assim, fechar um contrato. E foi através disso. Você vê que logo no último episódio, se eu não me engano, quando finalmente a Nayon ela lembra quem é o sequestrador, né? Porque enquanto isso ela não lembrava quem era o sequestrador. Quando a Dayon lembra quem era o sequestrador, lembra o que aconteceu aquela noite, ela lembra de tudo. Quando ela vê novamente o chefe, quando ela finalmente dá esse recado pra ele, finalmente chega até ele esse recado da irmã dele, que já faz 18 anos, essa conexão se quebra. Aí acabou. Os dois não têm mais conexões nenhuma porque era um recado que tinha que ser passado. Então, enquanto não foi passado, houve essa conexão. Eu acho que só a brocha, né? Tipo assim, nossa, mas 18 anos, só agora que ele começou a sentir as sensações dela, foi porque os dois se trombaram. Né? E é o destino, gente. Aí entra aquela parte pobre de quem não sabe voar, porque se tudo você levar a ferro a fogo, você vai achar sempre todas essas histórias uma besteirada. Agora tem coisa que a gente tem que engolir e achar normalidade, fingir que tá tudo bem. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Vou pegar aqui meu papel. Acho que é isso. Falei de um, falei de outro, falei do assassinato. Falei que tudo é esclarecido, praticamente contei o que aconteceu, né? E acho que é isso. Eu só não vou falar quem é o assassino, o sequestrador, na verdade. Assassino e sequestrador, tá certo. Mas vai lá, assiste, ou então não. Fala, ai, Thaís, ó, já fiquei aqui quase 1 hora com você, já tá bom demais. Não quero ver isso aí, não. Tá? Vim aqui pra te deixar o like, só porque você fica aí chorando igual uma boca aberta. Tá bom, gente? Mas se cuidem, tá? Muito obrigada pra você que ficou aí até agora. Me desculpa, gente, se ficou uma grande confusão esse vídeo. Eu prometo que o próximo eu vou melhorar, tá bom? Mas é isso. Se cuidem, tomem bastante água, se agasalhem bem, porque anda muito frio. Vocês vão ficar doentes. Um beijo aí pra vocês e até a próxima. Tchau!